homem íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Oh, glória a Deus, aleluias. Mais um vídeo aqui para o nosso canal, queridos. Eu sou Marconi Aquino, você está no canal Grande Momento. Um grande momento de aprendermos mais do nosso Deus e da sua palavra. Ao final do vídeo, você acha um tema relevante? Como eu sempre peço, querido, nos abençoe aí com o seu compartilhamento nas suas redes sociais, compartilhe com seus canais, Facebook, Instagram, nos abençoe aí em nome de Jesus. Compartilhe também o vídeo, deixe aí o seu like e faça comentários também em nome de Jesus, nos abençoe aí. Se não for inscrito, se inscreva no canal, nos dê essa bênção aí em nome de Jesus, seja também juntamente conosco aqui um evangelista, através aí do YouTube, em nome de Jesus, amém? Espero que estejam todos bem, queridos, em nome de Jesus. Hoje vamos falar aqui do patriarca Noé, assim como foi Abraão. Noé, queridos, homem íntegro e reto, em meio aos seus contemporâneos corrompidos, mas ele andava com Deus. Por isso que eu digo, queridos, mesmo em meio a este mundo perverso, corrompido, de mente cauterizada pelo pecado, pelas constituições erradas, pelos atos fraudulentos, queridos, há condições de sermos fiéis em meio a essas tribulações, esses contextos, queridos, de pecado. Tem como eu e você ser diferenciado, tem como nós sermos diferenciados neste mundo. Vamos lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, a partir do verso 9, diz assim, ó. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Isso há mais de 4.000 anos atrás, queridos. E já havia essa devassidão. Olha só o verso 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Meu Deus. Verso 12. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Você já imaginou, queridos, o que é isso? Mais de 4.000 anos atrás. Ou, queridos, uma população, uma nação totalmente pervertida diante de Deus. Não queria saber, já era cheio de violência. E diz aqui, ó, então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que o farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nelas fará compartimentos, e calafetarás com betume por dentro e por fora. E deu as medidas para que ele fizesse. E disse aqui, ó, deste modo a farás 300 côvados, será o seu comprimento, aproximadamente aí 150 metros de comprimento. De 50 a sua largura, ou seja, 20 metros de largura aproximadamente, e a altura de 30, ou seja, queridos, 15 metros de altura era o tamanho da arca. E para ganharmos tempo, vamos aqui no capítulo 7. Vamos aqui no capítulo 7, no verso 6. Quantos anos você imagina que tinha Noé, queridos? Quando ele começou, quando ele entrou ali na arca. Ele entrou na arca porque Deus o colocaram ali junto com todos os animais. Vamos descobrir que na palavra de Deus, ó, aqui no verso 6, tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Queridos, Noé não era uma criança, Noé já era um homem de 600 anos de idade. Para você ver como é que era a vida de Noé em meio a essa sociedade corrompida. Ele e a sua família, porque ele tinha filhos e esposa. Você imaginou que ele viver num mundo como esse, corrompido e sem lei, sem diretriz, cada um fazendo o que acha que é certo? Eita Deus, mas Noé andava com Deus, querido. Diz aqui, ó, por causa das águas de dilúvio entrou Noé na arca, ele com o verso 7, ele com seus filhos, sua mulher, as mulheres de seus filhos. Aí no verso 11, no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, ou seja, 17 de fevereiro, segundo o nosso calendário de hoje. Nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Abra as comportas do céu. Lembrei do nosso grande PG cantando esse hino? Durante 40 dias e 40 noites, queridos. Eita Deus! Aí lá no capítulo 7, vamos lá ver quanto tempo durou, queridos, o dilúvio sobre a terra. Vamos lá no capítulo 7, continuar aqui no capítulo 7, vamos lá para o verso 17. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Ou seja, a arca já estava flutuando. Eita, glória a Deus. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vagava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente
sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. Imagina aí o Monte Everest, que é o monte mais alto do mundo, né? Com quase 3.800 metros de altura. Esse monte foi coberto, queridos. E a palavra do Senhor diz que acima disso ainda teve quase 8 metros de água sobre eles. Porque diz aqui, 15 côvados acima deles prevaleceram as águas. 15 côvados, queridos, aproximadamente 8 metros. Colocando aí em 48, 50 centímetros o côvado, né, o tamanho do côvado, que diz que é da ponta do cotovelo ao dedo mindinho, a ponta do dedo, o dedo indicador, ou seja, de 45 a 50 centímetros. Então vamos colocar aí uns 8 metros acima do monte mais alto. Imagina a quantidade de água sobre a terra, queridos. 21. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo homem. Ou seja, só escaparam os peixes, querido. Porque peixe não respira pelos narizes, respira pelas guelras. E eles são animais que vivem nas águas. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, ou seja, em suas narinas, tudo que havia sobre a terra morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu foram extintos da terra. Ou seja, que ele não falou sobre os peixes, porque peixe não morre dentro das águas, é o seu habitat natural. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca, e as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Queridos, isso é muito forte. Imagina isso aqui. Que dia que você acha, qual o tempo que você acha que Noé saiu da arca? Quanto tempo Noé com sua família e os animais passaram dentro dessa arca sobre as águas? Vamos descobrir também, queridos. Vamos aqui no capítulo 8, no verso 13, diz assim, sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês, ou data propícia, né? Dia de ano, queridos. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, ou seja, passaram um ano, queridos, dentro dessa arca. Porque ele entrou com 600 anos de idade. E aqui no ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. Lá no verso 16 diz assim, sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Oh, glória a Deus, cumprida a palavra de Deus a Noé, que eles seriam poupados, querido, da destruição, porque de Noé e da sua família, o Senhor Deus construiria toda esta humanidade que estamos hoje, nos dias de hoje aqui, com todo esse passado. Há mais de 4.000 anos, queridos, estamos aqui hoje, vivendo nesta terra. E se você não agindo aqui com anacronismo, mas se você olhar, fizer uma comparação, não há diferença, queridos. Porque aquela terra daquele passado estava corrompida. E os dias de hoje não é diferente. O homem está corrompido da mesma maneira. Só pensa em si mesmo, em se dar bem. É ou não é? Mas que Deus possa nos guardar assim como guardou Noé. E que possamos ter entendimento, queridos, que dentro da arca não foi fácil. Porque tinha animais. Imagina aí 360, 370 dias dentro de uma arca junto com animais. Eles já estavam para ficar desesperados, para eles ficar loucos, porque não via terra, mas o Senhor prometeu e cumpriu. E que possamos também estar dentro da arca nos dias de hoje, mesmo com dificuldade, mesmo com pessoas que não combinam com a gente, mesmo com pensamentos diferentes, mesmo com doutrinas diferentes, mas a igreja, a casa de Deus, queridos, é a arca que o Senhor preparou para cada um de nós, para estarmos congregando e sendo abençoados através da palavra de Deus. Glória a Deus, que Deus abençoe a todos, até uma próxima oportunidade, se assim o nosso Deus permitir, queridos pais.